Obama e o establishment político estão percebendo o problema. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O ex-presidente americano Barack Obama concedeu uma entrevista para o jornalista Jeffrey Goldberg, da revista Atlantic, em que discutiu vários aspectos da política atual. A frase mais marcante dessa entrevista, que basicamente definiu tudo o que foi dito, foi: a internet é a principal ameaça à nossa democracia. Curioso isso ser dito por um ex-presidente que era um azarão quando competiu pela primeira vez. Acabou ganhando o cargo de presidente justamente por sua capacidade de mobilização das pessoas pela internet. Acho que muita gente não se dá conta disso hoje, mas na época muita gente não considerava sequer que o Obama tivesse chances nas primárias democratas em 2008. Mas o slogan dele nas redes sociais, então algo ainda incipiente, o Yes We Can, Sim Podemos, fez um enorme sucesso. Ele não apenas ganhou as primárias democratas, mesmo sendo um relativo desconhecido então, apenas no primeiro mandato como senador, ele entrou para a política poucos anos antes, em 1996, estava apenas no seu primeiro mandato como senador federal e também ganhou depois a corrida presidencial. Depois ainda se reelegeu em 2012 e virou um verdadeiro ídolo para os democratas. Aquele cara era capaz de usar a internet para fazer milagres. Desde 2016, porém, os democratas começaram a não gostar tanto assim da internet. Passaram a acreditar a ela a vitória do Trump sobre a Hillary. O fato de Trump ser a novidade na política e Hillary ser ligada ao ex-presidente Bill Clinton e a todo o establishment político americano sequer passou pela cabeça dos democratas como um problema potencial. Agora, o próprio Obama, que agora já não é mais um novato, já é um dos principais líderes democratas, não pode mais ser considerado um iniciante na política, se sai com essa: a internet é a principal ameaça à nossa democracia. Segundo ele, existem democratas fazendo pesquisas de campo, indo de casa em casa para entender o que as pessoas pensam sobre política, e esses pesquisadores estão apavorados com a quantidade de pessoas que encaram o Partido Democrata como a fachada de uma organização satânica de pedófilos que só pensa no poder. Você sabe do que eu estou falando, não é? Essa fala do Obama sobre essa pesquisa de opinião feita pelos democratas talvez explique por que, do nada, no início do ano, o Facebook e o YouTube passaram a banir grupos ligados ao QAnon. Estavam certamente incomodando os democratas. Mas vale perguntar, é por isso que a democracia está em risco? Ou só o Partido Democrata? Mais que isso, como pode um monte de gente acreditar em uma teoria da conspiração que surgiu no submundo dos fóruns anônimos da internet? Mas a pergunta principal é: por que isso seria um risco para a democracia? Notícias falsas, teoria da conspiração, já existem há muito tempo. Ok, surgem com mais facilidade na internet, é verdade, mas não são novidade alguma. Sempre existiram teorias da conspiração, sempre existiram notícias falsas. Por que isso seria o fim da democracia? E por que só os democratas reclamam delas? Não é como jogador de futebol dizendo que o time está perdendo porque a bola está murcha? Ou porque o campo de futebol está com a grama ruim? Afinal, a bola e o campo de futebol são os mesmos para os dois times. Por que só o Partido Democrata sai perdendo nessa? Bem, vamos tentar explicar isso aqui e vamos além. Vamos mostrar por que, na verdade, embora por outro motivo, o Obama está certo. A democracia está com os anos contados. E é mesmo devido à internet. E isso é sim uma má notícia para os democratas, mas também para os republicanos. É uma má notícia para todos os políticos, mas não para a sociedade como um todo. Para a sociedade, para os indivíduos, isso é uma ótima notícia. Sociedade de leis privadas vem por aí. Antes de mais nada, deixa eu falar logo. Essa teoria da conspiração do QAnon é claramente falsa. Já falei minha opinião sobre QAnon em outro vídeo, sou abertamente cético com relação a isso. Mas vale entender o que faz uma teoria da conspiração ter sucesso, por que tanta gente acredita nela. Bem, é preciso entender que com a internet a informação ficou absolutamente barata. Todo mundo tem muita informação em muita quantidade, muito mais do que estávamos acostumados. Uma das coisas que isso causa é justamente a diminuição do valor da informação em si. Simples oferta e demanda, se tem muito mais agora, o preço cai. Isso é o que está destruindo a mídia tradicional, porque ela vivia de vender informação e simplesmente ninguém mais quer pagar o preço que pagavam antes. Mas esse não foi o único efeito. Agora, como todos temos acesso a um conjunto absurdo de informações, as pessoas têm muito mais acesso a informações
com pontos de vistas conflitantes. Não é que isso não existisse antes, mas geralmente, quando a mídia tradicional dava enfoque a um aspecto de uma notícia, todas as demais empresas seguiam naquele mesmo enfoque. As pessoas não estavam acostumadas a ver versões diferentes de uma mesma notícia. Veja, essas versões diferentes não são necessariamente falsas, apenas opiniões ou leituras diferentes sobre o mesmo evento factual. Ninguém questiona um evento como a morte de Qasem Soleimani no início do ano, mas teve gente tratando isso como um assassinato brutal, um ato terrorista americano. Por outro lado, teve gente vendo isso como uma vitória da liberdade, com a morte de mais um terrorista iraniano. Também teve gente tratando isso como uma temeridade que poderia gerar uma guerra, outros viram isso como um ato de coragem, enfim. Pode ter havido até fake news por aí sobre isso, mas o que temos hoje principalmente é multiplicidade de leituras em cima de um mesmo evento factual. Nenhuma dessas leituras é factualmente falsa, mas as pessoas vão tender a concordar mais com uma do que com as outras. O problema dessa diversidade de leitura é que as pessoas têm preferências ideológicas e culturais inatas. Elas vão preferir se alinhar à visão que mais as agrada. Suponho que muçulmanos que viam Soleimani como um grande general tendem a ver isso como uma agressão. Patriotas americanos viram isso como um ato corajoso que aumentou a liberdade do mundo com a morte de um terrorista. Mas o fato é que tem infinitas leituras aí, e como temos acesso a todas elas, acabamos optando por ouvir aquelas fontes de informação que apresentam as leituras que nós gostamos mais. Se as pessoas têm uma leitura diferente de um evento, falam sobre ele de forma diferente, isso não deveria ser tratado como fake news. Veja, eu não estou dizendo que não existam fake news de fato, ou seja, notícias factualmente erradas. Existem também, mas o que eu vejo na maior parte dos casos, uma grande parcela do que é chamado de fake news é apenas uma versão discordante, um ponto de vista diferente daquela pessoa ou daquela entidade que declara que aquilo é uma fake news. Portanto, essa busca por uma visão alinhada a preconceitos e posicionamento inato pessoal faz com que muita gente dê valor a notícias e informações vindo dos mais diferentes lados, justamente porque podem, têm essa opção, não estão mais restritas àquela única visão propagada pela mídia tradicional, como estavam antes. Mas não é só isso. Quando você tem tantas visões diferentes de fatos, as pessoas passam a prestar atenção muito mais na lógica intrínseca do que está sendo colocado, muito mais do que na fonte de informação em si. E isso não é uma coisa ruim, não. Fontes de informação podem sempre mentir. O fato de uma informação ser passada pela Globo ou por uma mídia tradicional não quer dizer que essa informação seja mais fidedigna que uma informação achada no Reddit ou no 4chan, num fórum anônimo qualquer da internet. Tipicamente, as pessoas acabam dando um valor muito maior à lógica usada, à análise lógica feita na notícia, muito mais do que a fonte da informação em si. Isso vale tanto para a thread de bate-papo anônimo no 4chan, quanto para a notícia da mídia tradicional. É preciso reconhecer que as teorias da conspiração que fazem sucesso sempre conjugam alguns fatores. Primeiro, algum grau de verdade. Segundo, uma argumentação lógica coerente. E um terceiro, a adesão a algum pensamento ou ideologia pré-concebidos já comum na sociedade, algum medo, alguma coisa que as pessoas já temem na sociedade como um todo. A teoria do QAnon atende bem a esses três pontos. Antes de mais nada, é preciso reconhecer que, embora seja uma teoria da conspiração, ela acertou sim em algumas coisas. Falava da ilha dos pedófilos de Jeffrey Epstein, antes do caso vir à tona. Mas daí para partir para uma generalização absurda do tipo todo o Partido Democrata estaria metido nisso, é errado. Mas que haveria uma seita satânica de pedófilos que quer dominar o mundo é um outro absurdo. Porém, o fato de terem falado sobre a ilha do Jeffrey Epstein antes dá a eles um fundo de verdade. E a lógica também faz sentido. O cara é colocado como sendo uma figura do governo que tem acesso a informações privilegiadas e acertou algumas coisas, então isso realmente dá um arcabouço lógico para ele. E, finalmente, também tem a questão do medo. É um medo recorrente na sociedade que exista uma grande conspiração maligna de pessoas querendo propagar o mal através do mundo. Existe esse medo.
Eu, como já disse, não acredito em grandes organizações secretas com planos de dominação do mundo por vários motivos, principalmente porque tudo isso pode ser explicado por coisas mais simples. Pode haver um grupo de democratas amigos do Jeffrey Epstein que curtem uma pedofilia lá na ilha dele? Sim, provavelmente existe um grupinho ali. Isso quer dizer que todo o Partido Democrata está nisso? Muito pouco provável, eu não acredito. Isso quer dizer que pedófilos queiram dominar o mundo? Também não creio, por que isso? Socialistas querem dominar o mundo, isso eu acredito, eles falam isso abertamente. Todo partido político, em última análise, é um grupo de pessoas com sede de poder. Mas isso automaticamente descredencia ter uma organização secreta por trás. Agora, por que não existem teorias de conspiração para o outro lado? Por que só os democratas? Bem, a verdade é que existem e são igualmente compostas de um fundo de verdade, um monte de generalizações sem sentido, mas da mesma forma tem alguma lógica por trás e atendem um receio, um medo da população. O equivalente do QAnon para os republicanos foi a teoria da conspiração do Russian Collusion, a ideia de que Trump só ganhou em 2016 porque teve a ajuda de agentes russos que usavam a Cambridge Analytica para mudar votos das pessoas. Curioso que a mídia tradicional não parece perceber que Russian Collusion é exatamente a mesma coisa que um QAnon para o outro lado. Como no outro caso, tem alguma lógica por trás. Certamente tem gente querendo usar mídias sociais para influenciar eleições. E sim, haviam russos fazendo isso. Porém, não foi por isso que o Trump ganhou. Primeiro porque a capacidade do Cambridge Analytica não é tão grande assim quanto foi colocado. Não teriam como virar uma eleição. Mas principalmente porque não havia indício algum de que o Trump tenha combinado alguma coisa com os russos. Pura teoria da conspiração. No final das contas, teorias da conspiração e fake news só são mais comuns agora. Isso sempre existiu na história do mundo. Não é isso que mudou o panorama eleitoral e não é isso, por si só, uma ameaça à democracia. Até porque acontece para todos os lados. Se a bola é ruim, meu amigo, ela é ruim para os dois times. A grande mudança é que a informação descentralizada e distribuída deu muito mais poder e foco para a ideologia inata do indivíduo, ao contrário da homogeneização ideológica que nós tínhamos antes com a mídia tradicional. Todos estamos em pequenas bolhas agora, bolhas cada vez mais estanques e reforçadas. O que ameaça a democracia é a falha intrínseca dela, ela não faz sentido, é uma ditadura por escolha. É simplesmente um absurdo completo achar que alguém ganhar no voto dá direito a essa pessoa mandar, inclusive nas pessoas que não votaram nela. Isso não faz nenhum sentido. Esse problema sempre existiu na democracia, mas era minimizado pela relativa homogeneidade política derivada da concentração de informações nos poucos canais da mídia tradicional. Sem esse escudo, a democracia é incapaz de atender aos anseios da sociedade com visões políticas tão díspares, e o povo já está se virando contra a política em si. Pode não parecer muito claro isso para o Obama e para as outras pessoas, mas já são claros os sinais de que o povo vota contra a política. Obama ganhou a eleição dele não porque era um exímio marqueteiro da internet. Ele ganhou porque era visto como o menos político de todos os políticos participando daquela eleição. Trump ganhou pelo exato mesmo motivo, era visto como um outsider. O povo quer mesmo é o fim do Estado, é político nenhum. Ele apenas está tentando mostrar isso votando no menos pior. Talvez a recente eleição americana, em que não haviam políticos novos, finalmente mostre ao povo que esse caminho não existe. A solução é o agorismo. É o povo parar de interagir com o Estado, deixar o Estado morrer a morte lenta dele lá quieto. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!